Então vamos lá, SAFs. Fim do brasileiro. O problema de gravar ao vivo é que esses erros não dá pra... Não tem regravar, né? Mas essa é parte da diversão. O que você quer? Só pegar uma coisa aqui. O que você quer? Essa mochila aqui é minha, né? Não. Não, relaxa. Tô com a aí. Cara, o problema é que o estagiário não só é esquerdista, como ele é autista ainda. Não, eu só queria Então... pegar... Pra ficar trajado. Nossa, cara, eu vi que o YouTube agora, ele mudou o formato como você... Antes você escolhia a resolução que você queria, agora é tipo média, baixa, alta. Achei meio estranho isso. É pros tiozinhos Mas vamos lá. que não sabem o que é 144p, 1080p. É, deve ser. Bom. Estou aqui ao lado do estagiário esquerdista para falar sobre as SAFs do futebol brasileiro. O fim do Brasileirão está chegando e com certeza quem acompanha futebol deve ter visto o fracasso do Botafogo. Eu ainda não vou cravar fracasso porque falta uma semana para terminar o Brasileirão. Amanhã tem jogo, pode ser que amanhã o Palmeiras já se consagre campeão. Mas o Botafogo ainda tem chance, tá em segundo lugar. Quem não acompanha também sabe do fracasso porque isso estourou bolha de tão monumental foi. Tão monumental. Há um mês, cara, em um mês o Botafogo, ele tomou virada, tava ganhando de 3-0, se não me engano 3-1 do Palmeiras, tomou 4-3, tomou depois um hat-trick do Luizito Soares lá no Grêmio, foi 4-3 também, pô, tomou empate no final, se não me engano, do Goiás, depois do Barueri. Pô, Curitiba fez um pênalti aos 52, aos 54 tomou gol. A gente deveria ter preparado uma pipoca pra comer enquanto fala do Botafogo. Então, em um mês, cara, foi em um mês isso. E aí surgiu essa questão nas redes sociais sobre as SAFs do Brasil realmente fracassaram. E muita gente falando que sim, você vê ali o Cruzeiro também na iminência de... Não na iminência, mas com risco de ser rebaixado. O Vasco, SAF, com risco de ser rebaixado. O Botafogo, que, porra, tava 13 pontos na frente no final do segundo turno. Provavelmente tem chance de pegar ainda a pré-Libertadores, terminaria em quinto lugar no campeonato. E aí muita gente falando, pô, as SAFs do Brasil fracassaram. E o ponto pra entender... Assim como tudo que é privado fracassa, brincadeira. Continuando. Mas aí que tá a questão. Será mesmo que foi um fracasso? Porque eu posso citar modelo na Europa. Na Europa tem vários times que são SAFs, né? Tem ali, pô, vários times na Inglaterra, Manchester City, você tem na França, Paris Saint-Germain. Você tem vários times na Europa que são de, geralmente... os da Inglaterra eram muito de oligarcas russos, né? Hoje não sei como que tá. Na França, a galera do petróleo ali, os sauditas. E, pô, injetaram grana e deu certo. Nos Estados Unidos também o modelo é parecido. No futebol americano, nos outros esportes, você compra a franquia do time. Apesar de que na França deu um pouco menos certo, né? Porque só tem o Paris Saint-Germain lá. Cara, mais ou menos. Você tem os outros times, são menores, mas são de empresas. O próprio Textor, que é dono do Botafogo aqui no Brasil, ele é dono do Lyon, que talvez seja rebaixado esse ano. O Lyon, se não me engano, está no último lugar da tabela do francês. Mas lá na França é um modelo diferente. E aqui no Brasil? Eu acho que para começar a falar sobre SAF aqui no Brasil, a gente tem que entender como surgiram as SAFs. Em 98 você não era nem nascido, né? Não. Você nasceu em 2000. E 2002. Nossa, 2002, cara. Então, em 98 teve a Lei Pelé, que foi uma lei que na época ia revolucionar o futebol brasileiro. E essa Lei Pelé obrigava os times de futebol, que na sua maioria eram associações, tipo um time de futebol... sei lá, Flamengo, Fluminense. Eu sou do Rio, né? Eu moro em Curitiba há 6 anos, eu sou do Rio, eu sou torcedor do Fluminense. Eu pensei que você tinha bom gosto. Mas eu fui atleta do Flamengo por muitos anos. Então eu frequentei o clube do Flamengo por muitos anos, minha infância inteira, minha família, meu avô é um dos fundadores do clube. E o Flamengo, por exemplo, era uma associação. Então eles tinham essa vantagem de... a sede do Flamengo, que o pessoal fala que é na Gávea, que eu até hoje não sei se é Leblon ali, Lagoa, mas certamente não é Gávea.
A sede do Flamengo foi feita num terreno, se não me engano, que era cedido pela prefeitura, que era até um aterro ali, era a Lagoa Rodrigo de Freitas, virou um aterro. E aí em 98 veio a Lei Pelé, com a obrigatoriedade dos times virarem empresas, né, se profissionalizarem. Só que 2 anos depois eles viram que os times não se profissionalizaram. E aí você tinha diversas questões para isso. A principal, imposto. Depois você sai de uma associação, você vira uma empresa, você começa a pagar imposto de empresa. E aí para time era muito ruim. E você tinha uma outra questão, que era a questão da maioria absoluta, que durante muito tempo, até recentemente, até a lei da SAF de 2021, foi talvez um dos principais entraves para times brasileiros não virarem empresas. Como assim? A maioria absoluta é você ter metade dos seus sócios mais um de votos para autorizar a associação a virar uma empresa. Metade dos sócios mais um. Aí você pega, por exemplo, o Flamengo, que na última eleição de presidente do Flamengo, o Flamengo tem aproximadamente 7 mil sócios. Depois, se você puder pesquisar aí quantos sócios capazes de voto tem o Flamengo, eu acho que é aproximadamente 7 mil. Desses 7 mil, só 3 mil foram votar para presidente. E aí, você não consegue ter metade dos sócios, você não consegue nem ter metade dos sócios para ir votar para presidente. Agora imagina metade dos sócios para autorizar a SAF. E aí, isso foi um dos principais entraves da Lei Pelé em 98, e 2 anos depois eles tiraram a obrigatoriedade das SAFs, dos clubes virarem profissionais e tornaram opcionais. Então, os clubes desde 98, desde 2000, né, já podem ser empresas profissionais por lei. Só que foi com a lei recente de 2021 que acabou com essa maioria absoluta, agora a maioria é simples. Então, no caso ali do Flamengo, por exemplo, dos 7 mil sócios com poder de voto, eles pegam os 3 mil que foram votar e você precisa de uma maioria dentre esses 3 mil, que é muito mais fácil conseguir. E aí, flexibilizaram outras burocracias também para clube de futebol e começou a fazer sentido para os clubes se tornarem empresas, tanto que o Cruzeiro foi o primeiro que quis se tornar empresa. E aí, muita gente apostou nesse modelo achando que ia ser a salvação para os clubes. Quando o Ronaldo falou que ia comprar o Cruzeiro, ou quando o João Textor comprou o Botafogo, o pessoal foi ao delírio, né? O Botafogo, o Cruzeiro, se não me engano, ficou 2, 3 anos ali na Série B, não conseguia subir. Era um clube que até peguei aqui o Cruzeiro ganhou, de 2010, o Cruzeiro ganhou os 3 Brasileirões. Sim, mas por quê? Porque eles se endividaram demais. Era o que acontecia antigamente. Os cartolas dos clubes, eles endividavam os clubes, montavam times bons, eram campeões, só que, uma hora a conta chega. Foi o que aconteceu com o Vasco. O Vasco, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, o Vasco tinha um timão, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, era Carlos Germano, Edmundo, Romário, era um timaço aqui, foi caro. Vai ter um vídeo que a gente vai falar sobre isso, sobre o Eurico Miranda, então quem puder assistir depois, vamos colocar aqui no corte, a gente coloca aqui aqui nesse cantinho. E o Cruzeiro, eu tô vendo aqui, tem 1,1 bilhão de dívida. Você não pode esperar, o Botafogo tem 1,04. Aproximado, os dois têm 1 bilhão de dívida. Você não pode esperar que um clube que tenha 1 bilhão de dívida, e aí eu vou ver aqui a receita. O Fluminense, que vai ter recorde de receita esse ano, ganhando Libertadores, indo bem no Brasileiro, campeão do Campeonato Carioca, o Fluminense vai ter o recorde na sua história de receita, já considerando a inflação, de 340... vai para 450 milhões. Vai ter 450 milhões de reais esse ano, o Fluminense. O Cruzeiro está previsto de bater 250 milhões de reais.
Como que um clube que vai ter 250 milhões de reais de receita, não estou falando de lucro, é receita, ele tem 1 bi de dívida? É muita coisa. E aí eu remonto o vídeo do Madeiro. Isso, boa. Né? Tá aqui também, se estiver vendo o corte. Então assiste o vídeo do Madeiro, que lá todo mundo fala, pô, o Madeiro tá cheio de dívida e tal. Só que, pô, o Madeiro tem 1,1 bi de receita. O Madeiro fatura mais do que o Cruzeiro, o Fluminense e o Botafogo somado. Porque vamos lançar aí o Madeiro Esporte Clube. E não tem tanta dívida quanto esses clubes. Isso. Então, como que as pessoas falam, porra, o Madeiro tá ferrado com dívida e tal, e acha que tá normal os clubes de futebol. Os clubes estão ferradíssimos. Você não pode esperar que um clube tenha essa dívida com uma receita baixa, ele da noite pro dia ele vai ser campeão. E é o que a galera esperou, cara. O torcedor do Botafogo, o torcedor do Cruzeiro, o torcedor do Vasco, essas outras SAFs, os caras esperaram que ia estar disputando, só porque entrou um dono ali, ia estar disputando Libertadores, ia estar, pô, metade pra cima do campeonato. E aí entra uma outra questão. O Brasil tem muito time forte. Uhum. Pô, você tem o Atlético Paranaense aqui, que tá mais de uma década fazendo um trabalho de gestão muito bom. E não era time forte, mas se tornou. Cara, o Atlético Paranaense, pelo menos falando da visão, posso receber críticas por isso, mas falando da visão do Rio de Janeiro, galera do Rio de Janeiro nem faz ideia de que existe futebol em Curitiba. Hoje, talvez com o Atlético Paranaense, tá mais no radar. O Atlético foi campeão 2 vezes da Sul-Americana, ganhando inclusive do Fluminense numa semifinal, tá mais no radar. Só que quando eu era criança, o pessoal nem deve saber apontar Curitiba no mapa lá no Rio. Atlético Paranaense tinha sido rebaixado várias vezes, Curitiba rebaixado várias vezes, então não eram clubes com tradição em futebol. Hoje o Atlético está muito forte. Tem a Arena Baixada, que para mim é o melhor estádio do Brasil que eu já fui. Eu não fui no do Palmeiras, mas pô, dos que eu fui, melhor disparado, assim, nível Europa mesmo, é muito bom lá dentro. Eu sou sócio do Atlético Paranaense, que pô, a Arena fica 4 quarteirões aqui de casa. A própria Arena, me falaram que há 10 anos atrás era tipo um L, era metade do que era, negócio aberto. Faz velho. Era péssima a Arena, hoje é um estádio moderníssimo, né? Foi feito para a Copa. E aí você tem Atlético Paranaense, você tem em São Paulo ali os clubes grandes, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Você tem no Rio os clubes grandes, o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, pô, caiu bastante. Então você tem muito clube grande disputando. Tem os de Minas, tem os do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter. Então como que você... Pô, você tem pelo menos 10 clubes com muita tradição, 10 clubes que ganharam Libertadores. E tem os emergentes, tipo o Bragantino ou o Atlético Paranaense. Então sempre vai ter um ali, pô, Fortaleza, tal, Bragantino, sempre vai ter um ali, golfinho, né, faz uma gracinha e cai. E aí, pô, não é fácil, cara, não é um campeonato fácil. Você não pode esperar que todo mundo tá esperando ser campeão. Só um time vai ser. E aí eu trago mais uma questão, o Botafogo. Você não era nascido quando o Botafogo foi campeão brasileiro. E a última vez foi em 95, né? Eles pegaram aquele título meio mandrake lá de 68, que nem existia brasileiro, mas falaram que é título brasileiro, mas o Botafogo foi campeão de fato em 95. E pô, já tem quase 20 anos. Talvez esse ano, se o Botafogo... Se 95 foi a última, é mais de 20, né? 95 foi mais de 28 anos. 28 anos. Tem quase 30 anos. Onde que eu tava? Sobre o Botafogo. Então, se o Botafogo terminar em terceiro na tabela esse ano, ele vai ter a melhor colocação dele, possivelmente desde o título. Eu não sei, eu procurei aqui, pô, eu não vi recentemente uma vez que o Botafogo terminou em terceiro no Brasileiro. Então eu realmente não sei, pode ser que ele tenha terminado, sei lá, em 2000, em 98, em terceiro, não sei. Mas ele
tá na melhor colocação em décadas para um time que no Carioca ficou em quinto, não foi para a semifinal do Carioca. Na Copa do Brasil foi eliminado nas oitavas. Era um time que, se no começo do ano você falasse que esse time do Botafogo ia para Libertadores, iam falar que você está mentindo. Os próprios botafoguenses iam falar que não era possível. E foi para Libertadores, então, pô, não dá para falar que foi uma campanha ruim. Só que eles estavam numa posição que não era deles. Então eles acreditaram, de fato, tinha que acreditar, mas assim, não dá pra falar que foi uma campanha ruim, que a SAF fracassou, que Botafogo fracassou. Não foi uma campanha ruim. E ninguém fica zoando o Flamengo, que foi pior do jeito que soou o Botafogo. O Flamengo tá com mais chance de título, né? Mas esse ano, assim... Assim, enfim. Então, eu não acho que falar do caso do Botafogo seja uma justificativa para falar do fracasso das SAFs, tá? E aí eu peguei mais um ponto aqui, eu separei alguns tópicos para falar. Que as pessoas, elas... Quando você tá numa situação de desespero, tipo o Vasco. Vasco foi rebaixado 3, 4 vezes nos últimos anos. Cruzeiro ficou 2, 3 anos na Série B. Botafogo também teve rebaixamento recente. Quando você tá com um time de... Inclusive, se não me engano, foi 2021. O Diniz era técnico do Vasco e o Cano era atacante do Vasco, que foram campeões esse ano na Libertadores. E eles estavam no Vasco, que não subiu da Série B. Então, futebol é doido, né? Como que o pessoal ali não sobe da Série B e não deu gira. E um ano depois foi campeão da Libertadores. Bom, e aí, as pessoas, quando elas estão nesse desespero por título, por resultado e tal, elas aceitam decisões ruins. Pessoas que estão no desespero tomam decisões ruins e aceitam decisões ruins. Porque o cara, ele, por exemplo, você tá endividado pra caramba, o que você vai fazer? Você quer dinheiro hoje. Você não pensa a longo prazo, pô, vou construir longo prazo. Você quer dinheiro hoje. E aí, hoje você vai acabar fazendo uma opção de erro e tal. Então, não faz sentido você tomar decisões precipitadas quando você tá no desespero. Destaca no day trade. Vai pro day trade, aí fica pior ainda. Então, as pessoas, elas não veem que... É o que eu falei, cara, Cruzeiro 250 milhões de receita, 1 bilhão de dívida. É um trabalho de 10 anos. É o que o Atlético Paranaense fez. Pô, se você pega o Atlético Paranaense, foi muito tempo até ser alguma coisa. Até ser o que eles são hoje. Pô, ano passado eles chegaram na final da Libertadores, perderam pro Flamengo. Já foram campeões 2 vezes da Sul-Americana nos últimos anos. Estão sempre disputando ali Libertadores no Brasileiro, eventualmente vão conseguir um título brasileiro. Então o Atlético hoje é um puta time porque eles fizeram esse trabalho de 10 anos, de 15 anos de gestão com o Petragna, né, que é um cara que revolucionou o futebol do Atlético. Então, a torcida tem que ter essa paciência. É óbvio que é difícil, porque você está mexendo ali, diferente de uma empresa que você não tem torcedor. No futebol você tem o torcedor, mas faz parte do jogo. O Thales falou tudo aqui, ó. O Botafogo representa bem uma empresa que cresce além da sua capacidade de gestão e não sabe suportar o crescimento. Cara, é isso, né? O David Packard, né, que é fundador da HP, ele tinha uma frase que é bacana, que é: mais empresas morrem de indigestão do que de inanição. Ou seja, mais empresas morrem porque elas crescem muito rápido do que porque elas não crescem. E aí não adianta você pegar um clube endividado, injetar grana ali e achar que tudo vai se resolver. Você tem que ter a base de gestão, você tem que ter várias coisas. E aí eu entro num ponto adicional. Como eu falei, eu fui atleta de tênis do Flamengo. E eu conheci a diretoria do Flamengo na época, eu conheci os conselheiros, eu via por dentro do clube como funcionava. E aquilo ali, cara, e não falando do Flamengo,
pô, eu de verdade, assim, tirando a rivalidade de futebol, é um clube que eu considero muito. Mas eu mesmo para os outros clubes do Brasil, só que, porra, aquilo ali no Flamengo era uma máfia. Era uma máfia. O jeito que eles trouxeram o Ronaldinho Gaúcho. Porra, tudo, cara. E assim, era empresário pagando pro dirigente, pro jogador dele ser contratado. Porque, pô, se o meu jogador, ele entra ali pra jogar futebol, vai valorizar o passe dele. Então eu meio que divido por fora ali com o dirigente. Então, cara, tinha muita máfia. Aí tem a questão das torcidas, né? Teve um vídeo que a gente falou sobre torcida organizada, que foi até o vídeo do Por que São Paulo é mais seguro que o Rio. Que vai sair hoje mais tarde. Então, provavelmente quando você estiver assistindo já saiu, assiste aqui no encarte. E aí esse vídeo do Rio São Paulo eu falo que torcida organizada é um centrinho ali de venda de droga, de crime organizado. E você tem dentro do clube, você tinha, no caso do Flamengo, os conselheiros ali que eram os chefes da torcida, que tentavam conseguir ingresso, e aí vendia ingresso ali pra torcida, tentavam conseguir uniforme para vender pra torcida. Então você tem muita disputa de poder. E aí não é só chegar uma empresa lá e falar, pô, vai resolver. Não, como que você tem essa disputa de poder, cara? É que nem política. Você tem ali o cara do partido que tá diretor ali da ANEL, você tem o outro cara que é do Petrobras, e é isso, o clube é isso. Você tá entrando em um feudo. Você tá entrando em um feudo, então não é só, pô, entrou grana ali, entrou grana e resolveu, não. Você tem que resolver essa disputa de poder, né? Um Game of Thrones real. E aí, você tem a questão ainda de... Ó, eu peguei mais 2 pontos aqui interessantes. Você tem a questão de que SAF, as SAFs, quando você profissionaliza um time de futebol, ele vira uma empresa. E o que o investidor de uma empresa busca? Lucro. Então você tem um conflito de interesse entre o time de futebol, que quer ganhar título, quer disputar título, e o investidor do time que quer lucro. Uhum. Por quê? O investidor, ele tá pensando na grana. Às vezes, para ele faz sentido vender um jogador, conseguir uma parceria, alguma coisa. Para o time, talvez esse jogador pudesse ser o que traiu o título. Então, tem um conflito de interesse entre empresa e time de futebol. Não dá para esperar que só a empresa vai resolver a questão do futebol. Porque à medida que você tem o investidor quer ganhar o dinheiro dele. Ele não tá... O investidor pode até ser o melhor torcedor do time, só que o investidor, ele tá mais preocupado com o bolso dele do que com o título. E aí, por fim, tem a grana contestável, né? Como eu falei, lá na Europa você tem os times de oligarcas russos, né? Você tinha o Chelsea, que era do Abramovich, pô, cara, bandidão da Rússia. Você, que inclusive teve os bens confiscados depois da guerra contra a Rússia, ele não podia entrar no país, enfim, toda uma treta lá. Você tem o Paris Saint-Germain. Por que os sauditas compram um time de futebol? Você sabe essa? Sport washing? Tem o sport washing. O que é o sport washing? Sport washing é você, através do esporte, você melhorar a sua imagem. É tipo o que o Jogo do Bicho faz com o Carnaval no Rio. Fazia com o Carnaval no Rio, ainda faz, mas era mais forte antes. Você consegue, patrocinando coisas populares, você consegue melhorar a sua imagem. Só que tem uma questão mais do que sport washing, que é medida de poder. O cara dono do time, ele compra soft power. É meio que disputa ali de, tamanho de pica. O cara, porra, tô com esse time aqui. É disputa de poder, cara. O cara tá com dinheiro infinito e ele quer disputar poder. Só que tem uma questão mais que explica ainda mais porque que eles compram o time de futebol. Esses caras, eles não estão preocupados com futebol. Eles vão pro futebol, pros jogos de futebol, para fazer lobby.
Jogo de futebol na Europa é lobby. Como que funciona? Eu chego pro político. Tem até um post meu. Pô, esse é um tema que a gente pode falar num vídeo. Um post meu que eu fiz da Copa, na última Copa do Mundo, e eu falei sobre como que o Catar comprou o presidente da França para apoiar as políticas do Catar. Comprou através do time de futebol que a Qatar Airways patrocinou lá o Paris Saint-Germain. Então, futebol na Europa é lobby. É eu chegar pro político e falar, pô, vem pro meu camarote aqui. Porque o negócio é o sheik do petrodólar da Arábia Saudita se reunir. O que aconteceu essa semana aqui no Brasil? Que o Lula foi reunir lá com... Isso eu não tô ligado. O Lula foi reunir essa semana com o príncipe, né, da Arábia Saudita. Parece que o Brasil vai entrar na OPEP. Não, mas qual que foi a mídia? Quando o Bolsonaro reuniu com o príncipe da Arábia Saudita, falaram que era ditador, sanguinário, não sei o que, Bolsonaro. O Lula se reuniu essa semana com o ditador da Arábia Saudita, ninguém falou nada, que é o Lula, mas é engraçado ver as notícias, um era Bolsonaro se reúne com um ditador sanguinário e a outra é Lula se reúne com o príncipe da Arábia Saudita. Não, mas olha, defendendo um pouco Lula sem querer, a outra era Lula faz o Brasil entrar na OPEP, que não é pouca coisa, vamos concordar. Isso é assunto para outro vídeo. Tá bom. Mas voltando ao futebol. Lá na Europa tem a mesma coisa. Como que o presidente do país vai se reunir com o ditador da Arábia Saudita? O príncipe da Arábia Saudita? Através do lobby. Ele vai no camarote, porque no camarote não tem questionamento, entendeu? Então o futebol na Europa O Cleiton lobby. falou que a SAF pode extinguir uma instituição, mas acredito que só tem esse caminho. A SAF pode extinguir uma instituição, mas acredito que só tem esse caminho. Cara, dá pra... Assim, ao meu ver, as SAFs, elas... Para time médio vai fazer muito sentido, porque você não tem tanta pressão da torcida, você não tem, às vezes, tanto endividamento. E aí entra uma outra questão. A grana do futebol não vem do futebol. Não vem de título, não vem de aposta. Venda de ingresso. A grana do futebol, ela vem de coisas associadas ao futebol, do canal de distribuição. Então, pensa num patrocinador. Por que o patrocínio... Por que uma empresa patrocina o time de futebol? Porque ela quer ter exposição. Só que o time de futebol, ele não está preocupado se a empresa vai vender ou não. Ele dá a exposição para ela, ali na camisa e tal. Só que à medida que o patrocinador ele vira dono do clube de futebol, passa a ter o interesse em comum do time realmente ter que fazer a empresa vender. Não é só exibir o patrocínio na camisa, eu fazer a empresa vender. E aí a grana vem nisso, é o canal de distribuição. Os jogadores começarem a falar da empresa, as redes sociais do time ajudarem a empresa. É mais ou menos o Palmeiras com a Crefisa. Teve um casamento muito bom ali. O avião mostrou isso, né? Então, esse que é o ponto. Então, para time médio é mais fácil fazer isso. Para um time grande, que tem tradição, torcida e tal, é mais difícil. Então, eu acho que para time médio, as SAFs vão ter um resultado bom. Para time grande, as SAFs, se elas conseguirem conduzir a gestão no longo prazo, podem ter um resultado bom. Só que a maioria vai ser ação desastrada, tipo... dinheiro contestável que eu falei da Europa, tem aqui no Brasil. Botafogo, John Textor tá metido com aposta. Patrocinador, quem é patrocinador do Botafogo? Não sei. Blaze. Pô, é golpe. Deveria ter chutado o Blaze. Você tem um golpista patrocinando teu time. Vasco foi comprado por um time de aposta. Aí a gente volta pra questão de o objetivo de uma empresa é lucro. E se a casa de aposta tá sendo dona do time... E o objetivo é lucro? Vai falar pro jogador, pro goleiro, toma gol aí. Pipoca, porque a gente precisa desse resultado aqui. Aí veio até um comentário no Twitter, o pessoal falando,
Por que casa de aposta tem interesse em manipular resultado? Porra! Por que será? Pô, jogo do bicho manipulava resultado, por que casa de aposta não vai fazer? É isso, não dá pra confiar, então tem essas decisões precipitadas aí de quem tá em desespero. Mas digam aí o que vocês acham sobre esse assunto, deixem um comentário, a gente sempre lê os comentários, tanto nos cortes aqui do Discord Talks, quanto ao vivo, deixa um comentário aí. Você viu a enquete que eu fiz? As SAFs fracassaram? Tanto quanto o Botafogo ou vai dar bom, tem que privatizar tudo? Boa, votem aí.